Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra de Deus. Eu sou o Professor Rodrigo e aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina Adultos todos os dias através do nosso guia de estudos, que é a lição desse trimestre. Nós estamos concluindo a lição agora, essa é a lição de sexta-feira, hoje, dia 28 de março, é o nosso estudo adicional, em que dessa semana nós estudamos sobre a lei de Deus, a lei do amor e da justiça, que é a lei, é o cumprimento do amor de Deus, na verdade, né? Desde o primeiro momento nós estudamos e falamos sobre esse Deus maravilhoso e como a lei dele é uma transcrição do seu caráter e do seu amor. O verso para a meditação da semana que nós estudamos foi o seguinte, está lá em Romanos capítulo 13, verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de Deus, o amor de uns para com os outros. Eu sempre coloco o amor de Deus porque é importante, né? Então não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, e esse amor é o amor de Deus. Na lição de domingo nós vimos que a lei de Deus é uma lei de amor, e é uma lei de amor e liberdade. Nós conhecemos Deus através da transcrição da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos, na prática, Deus agindo com amor, desde o primeiro momento até a última linha, a última palavra, o último ponto nas Escrituras Sagradas. Nós vemos Deus lutando uma guerra por amor, um grande conflito por amor a mim e por amor a você. É verdade que Deus está tentando também provar que Ele é justo, provar para o universo que Ele está correto nesse grande conflito, e que as acusações que Satanás fez contra Deus eram à toa, eram mentira, eram invenções do inimigo de Deus. Mas não é só isso. Apesar de Deus estar lutando para provar o seu amor para o universo, Ele também está tentando nos salvar. Mas Ele não vai fazer isso de forma arbitrária, não vai usar o seu poder de Deus e fazer e agir e acontecer, não. Ele quer respeitar a nossa liberdade de escolha. E nessa semana nós vimos que Deus transcreve através de 10 palavras, 10 mandamentos, como Ele espera que nós nos comportemos com Ele e com o nosso semelhante. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5 são a transcrição da lei do amor, a lei da liberdade de Deus. Isso é muito importante. Quando nós entendemos que Deus é amor, que Deus é justiça, fica impossível nós pensarmos numa lei dele como se fossem leis restritivas, leis que nos fazem pesar, que são mais uma prisão, que fazem a gente ser infeliz, ser triste. Pelo contrário, se Deus é amor, a sua lei é amor. Se Deus é justiça, a sua lei é justiça. Se Deus é bom, santo e justo, a sua lei é santa, boa e justa. A gente precisa colocar o óculos da fé, conseguir enxergar as coisas como elas são. Não permitir que o inimigo de Deus faça com que a gente esqueça o princípio dos mandamentos de Deus, que foi o que aconteceu com os fariseus, os saduceus, os grupos religiosos, né, os escribas e fariseus dos dias de Jesus. Eles tinham tanto medo de fazer coisas erradas que criaram leis em cima da lei de Deus. Eram adendos e mais adendos e mais adendos à palavra de Deus, que tornaram a observância da palavra de Deus um sacrifício. Eles não entravam no céu e não deixavam que as pessoas entrassem. Eles fizeram com que a lei fosse pesada, fosse triste, e não é isso. Jesus repreendeu eles por isso. Jesus veio para cumprir a lei, e olha só, quando Jesus fazia milagres no sábado, que é o santo dia dele, eles ficavam magoados, eles ficavam tristes, achavam que não podia, que era um absurdo, quando na verdade o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E não somente isso. Jesus disse uma vez em sua pregação, em sua palavra com eles, que eles haviam criado uma lei. Olha só, Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E a lei mosaica dizia que se alguém blasfemasse, falasse mal dos seus pais, essa pessoa deveria ser morta pelo desrespeito. E aí o que eles fizeram? Criaram uma lei absurda, dizendo que se, por um acaso, eles tivessem algum mal entendido com seus pais e eles viessem a falecer, os seus pais não herdariam nada, deixariam seus pais nem a ver navios, porque nem navio teria para ver. Realmente completamente abandonados. Eles faziam coisas absurdas. A palavra de Deus dizia que o sumo sacerdote nunca, jamais deveria rasgar as suas vestes, porque eram vestes santas. Mas eles criaram leis dizendo que eles podiam, e você pode conferir isso. No julgamento de Cristo, o sumo sacerdote Caifás rasga as suas vestes, porque para eles, as leis humanas se tornaram mais importantes que a lei de Deus. As escrituras, os homens, os pais da igreja, foram mais importantes
do que a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter em mente que a palavra de Deus é o mais importante. E a palavra de Deus, a letra da palavra de Deus, se cumpre em ações de amor primeiramente, quando eu me amo. Porque se eu me amo, trabalho isso no meu coração, aí eu me permito também amar ao meu semelhante. Deus disse: "Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças", é o primeiro e grande mandamento. Depois que ame ao seu próximo, quando eu reconheço Deus e a minha importância como filho de Deus, eu consigo enxergar você. Você consegue me enxergar como um filho de Deus, como alguém que precisa de amor. O apóstolo Tiago, nós vimos ontem, que ele diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que foram visitar a igreja, foram mal recebidas, maltratadas, agiram com elas com preconceito e elas nunca mais voltaram? Será que essas pessoas receberam um testemunho correto de Deus? Eu tenho certeza que não, porque o amor abraça. Vejam, Deus diz que nós devemos fazer uma separação, né, entre o que é certo, o que é errado e escolher o que é certo. Não posso eu julgar o semelhante, não posso te julgar pelas suas ações, mas posso sim seguir a palavra de Deus, abraçar o amor, me afastar do mal e entregar o amor de Deus que é derramado no nosso coração através do Espírito Santo para você, para que você hoje possa ser uma nova criatura, para que você hoje conheça Jesus, um Jesus de amor e um Jesus de misericórdia. A lição também nos disse que a lei de Deus é uma lei de graça, já que o salário do pecado, a transgressão da lei de Deus é a morte. Jesus vem nos dar o seu abraço, o seu beijo de amor, troca com a gente, nos dá a liberdade que Ele merece, a vida que Ele merece, para que através das suas ações nós possamos ser livres pela fé em Cristo Jesus. A lição também falou que o amor é o cumprimento da lei e, acima de tudo, devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, assim devemos amar uns aos outros. A lição de hoje, sexta-feira, pede para a gente ler alguns textozinhos da Palavra de Deus, rapidamente, por uma questão de tempo. A gente vai dar uma olhada nesses textos e eu peço que você, comigo, abra a sua Bíblia, onde quer que você esteja, se você puder. Se você não puder agora, mais tarde, mas confira os textos. Não deixe apenas o Rodrigo, aqui o professor, falar com você, mas você também leia e estude a Palavra de Deus. Vamos lá então a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Vou abrir com você então a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 até o verso 8. 1 Coríntios 13, versos 4 ao verso 8. Olha só como Deus descreve o amor. Presta bastante atenção, porque se o amor não for exatamente o que está aqui, não é amor. Vamos lá. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E a palavra de Deus termina aqui no capítulo 13 dizendo que a fé, a esperança e o amor são os maiores dons que Deus pode conceder a todos nós, porque são para sempre. Olha como o amor de Deus é lindo, olha como a bênção de Deus é grande e pode abraçar todos nós, se nós dedicarmos o nosso coração e a nossa vida a Deus. Vamos ler também, para terminarmos aqui, Mateus no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, vamos lá. Versos 31, a partir do verso 31, vamos dar uma resumida. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até o verso 46, fala de um grande julgamento de Deus. Eu vou ler só a primeira parte para a gente conseguir entender. Aqui Deus disse, olha só: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E olha só o que diz a palavra de Deus. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro
e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você pode completar a leitura até o verso 46, onde Jesus faz uma repreensão para aqueles que não fizeram isso. A lei de Deus é uma lei prática de amor. É na prática que se sente o amor, não são apenas as palavras. É muito gostoso alguém falar pra gente: olha, eu te amo. Mas é muito mais gostoso alguém mostrar com ações que nos ama. Que Deus possa te abençoar, a mim e a você, que nós possamos crescer no amor de Deus. E nesse momento, eu quero te mostrar, antes de terminar nosso estudo do trimestre, que falava do amor de Deus, da sua justiça, da sua lei. Peço que essas coisas fiquem no seu coração. Nós vamos começar a partir de amanhã esse estudo aqui, ó. Nós vamos estudar sobre alusões, imagens e símbolos. E a primeira lição que nós vamos começar amanhã vai ser a lição que fala sobre, sábado, dia 29 de março, alguns princípios da profecia bíblica. Nós vamos viajar pelas profecias e eu tenho um compromisso aqui com você de instruir você nos símbolos proféticos da palavra de Deus. E eu vou tentar destrinchar eles para você, deixar de uma forma mais simples, para que a gente consiga absorver, aprender e crescer nesse conhecimento. E eu digo para você que aqui no canal eu tenho uma playlist onde nós temos alguns estudos do livro de Daniel, o profeta Daniel, no que nós já estudamos a parte histórica, nos primeiros capítulos de Daniel, onde nós falamos das partes históricas desse livro, um pouquinho de profecia, e logo eu estarei aqui fazendo também a segunda parte, falando especificamente sobre as profecias do livro de Daniel, nosso querido Daniel, profeta do Senhor, que viveu em Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, do novo império babilônico. Mas então, vamos estudar aqui sobre o Cordeiro e o Leão. Vamos estudar sobre Jesus, sobre o seu poder e como, através dos símbolos proféticos, Deus se revela para a gente até o final da história desse mundo. Meu querido amigo, termina essa lição desse trimestre, tendo a certeza do dever cumprido. Nós estudamos sobre a lei da liberdade, a lei do amor, nós vimos sobre a justiça de Deus, e eu quero que isso fique no seu coração e no meu também, para que a gente possa viver livres e felizes, escolhendo nesse grande conflito, estarmos com Jesus sabendo que no final Jesus já venceu. E como eu li para você agora, no final o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, vocês que amaram uns aos outros. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição que estudamos esses últimos 3 meses. Nós começamos o ano de 2025 e agora estamos concluindo o primeiro estudo do primeiro trimestre, onde vimos o amor e a justiça de Deus na prática. Não apenas palavras ou letras, mas aprendemos que o amor de Deus é a prática, é uma vivência, é comunhão, é relacionamento com Deus. Que o Senhor esteja conosco nos próximos estudos, que o Senhor abra o nosso coração e nos comprometemos nesse momento a buscar mais do Senhor Jesus, a tua luz, o teu amor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E como eu sempre digo aqui no canal, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, o nosso novo trimestre, começando o nosso estudo da Palavra de Deus, um trimestre que vai agora de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, abril, finalzinho de março, né? Mas abril, maio e junho, onde nós estudaremos juntos os símbolos proféticos da Palavra de Deus. Te vejo amanhã para o nosso novo estudo em nome de Jesus. Fica em paz, fica com Deus. Tchau, tchau.